Capítulo 15. Santificação progressiva. Tornar a graça de Deus em encorajamento para o pecado é caminho seguro para o inferno mais profundo. John Wesley. A obra redentora realizada em Cristo cumpriu a lei e nos disponibilizou a graça que pode ser acessada pelo pecador mediante a fé em Jesus, a qual, por sua vez, é precedida pelo arrependimento. Isso conduz aquele que crê ao resultado da justificação e, como consequência, ao que se segue a ela, uma vida de obediência. Entretanto, para que essa sujeição a Deus e às suas leis fossem possíveis, recebemos a força capacitadora divina que nos habilita para tal. A mesma graça que nos livrou da condenação do pecado também nos livra do poder do pecado. Entretanto, é necessário interagir com a graça de Deus para desfrutar o que ela nos viabilizou. Desse modo, como essa progressão, abrimos caminho para tratar do assunto que focaremos agora, a santificação. Justificação e santificação são coisas distintas, embora ressaltemos que no momento da justificação ocorre também um aspecto de santificação, não o processo todo. Aprofundando a distinção dos dois assuntos, lançamos mão de mais um comentário de John Wesley. É evidente do que já se observou que a justificação não é o tornar-se atualmente justo e reto. Isso é santificação, que é realmente, até certo ponto, o fruto imediato da justificação. Mas é um dom distinto de Deus e de natureza totalmente diferente. Uma implica o que Deus faz por nós através de seu Filho, a outra, o que Ele opera em nós pelo Espírito Santo. De modo que, embora se encontrem alguns raros exemplos em que o termo justificação ou justificado é usado com sentido tão amplo que inclui também a santificação. Elas são, no uso geral, suficientemente distintas umas das outras, tanto em Paulo como nos outros escritores inspirados. Pode-se dizer que a justificação mudou a nossa condição de pecadores merecedores de condenação. Fomos transformados à condição de justos. Contudo, isso não exclui a necessidade de santificação. Essas duas obras são, ao mesmo tempo, distintas e complementares. Uma não anula a outra. Elas se unem para cumprir um propósito maior que sozinhas não poderiam executar. Mesmo depois de justificados, ainda precisamos de crescimento e desenvolvimento espiritual. A justificação mudou o nosso passado e nos deu um novo presente. A santificação, além de preservar a justificação no presente, também nos leva ao aperfeiçoamento e no futuro se consumará com uma mudança completa do nosso estado. Quando Cristo declarou à mulher apanhada em adultério, nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais, João 8,11, revelou-nos a importância desses dois aspectos da obra salvadora. Na primeira frase, nem eu tampouco te condeno, Jesus referiu a obra da justificação. Na segunda frase, não peques mais, destacou a santificação. Ambas são expressões de graça divina. Por isso, antes de tratar da santificação e de sua relação com a graça de Deus, lembremos-nos de que a graça é uma força capacitadora. Com isso, ampliamos esse entendimento e aplicação para várias esferas da vida cristã. Ao falar sobre seu espinho na carne e a oração que fez a Deus, pedindo que o Senhor o livrasse daquilo, o apóstolo registrou a resposta divina que recebeu. Minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Segundo aos Coríntios 12:9. Considerando que, além da frase, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, Paulo mencionou no versículo seguinte, quando sou fraco é que sou forte, entendemos que nesse contexto a graça aparece como capacitação, oferecendo força para quem está fraco.
Contudo, não podemos limitar a graça divina a somente nos capacitar para aperfeiçoamento das fraquezas ou para o exercício de dons e ministérios. A graça precisa ser entendida como força capacitadora para viver a santificação que nos é proposta. Veja essa asseveração de Paulo a Tito, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado a praticar de boas obras. Tito 2, verso 11 ao 14. Há vários e importantes fatos que merecem ser destacados aqui. A palavra manifestou no original grego é epifânio, e seu significado é mostrar, trazer luz, aparecer, tornar-se visível, tornar claramente conhecido, revelar-se. Isso indica não só que a plena revelação da graça se deu em Cristo, mas também que chegou oferecendo a salvação divina a todos os homens. Portanto, sua primeira obra é a salvação do homem pecador. Contudo, como já vimos, a graça não serve apenas para o começo da caminhada cristã, é para toda a jornada. Relacionado ao segundo aspecto, o da continuidade, o apóstolo destaca que a graça educa e ensina aquele que foi salvo pela fé em Jesus. A palavra traduzida do original por nos ensina é paideio, e seu significado abrange treinar crianças, ser instruído ou ensinado, levar alguém a aprender. Também era usado para retratar correção e disciplina. Fala também daqueles que moldam o caráter de outros pela repreensão e admoestação, de um pai que pune seu filho, de um juiz que ordena que alguém seja açoitado. Portanto, conclui-se que a graça é pedagoga, instrutiva de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Depois de limpar o pecado, a graça nos ensina a que nos distanciemos do pecado. A expressão renunciar à impiedade e às paixões mundanas confirmam isso. A graça não nos ensina apenas a nos desprender daquilo que é negativo. Ela também nos capacita a manifestar aquilo que é positivo. Viver neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Acerca deste tema, John Bevere atesta: descobri o poder da graça de Jesus Cristo. Percebo que a maioria dos cristãos vê a graça como salvação, perdão dos pecados e um presente merecido. Porém, ela termina aí para a maioria. Comecei a perceber que a graça de Deus são todos esses atributos incríveis, mas também nos capacita a mudar, a fazer o que a verdade nos chama a fazer. Será que podemos possivelmente acreditar que o presente merecido de Jesus nos liberta da eterna sentença do pecado, mas não é poderoso o bastante para nos libertar da escravidão do pecado? Você nunca poderá me convencer do contrário. Estou convicto de que a graça não é apenas imprescindível para a salvação progressiva dos que nascem de novo, como também a ferramenta divina essencial nesse processo. Contudo, antes de que nos aprofundemos nisso, e com o intento de esclarecer o processo de santificação em suas distintas fases, começaremos por distinguir as etapas da vida cristã. O conteúdo desse livro foi extraído e adaptado do meu livro O Impacto da Santidade, Compromisso Profundo, Resultado Extraordinário. Etapas da vida cristã. Todo corredor sabe que uma corrida é composta de 3 etapas distintas: largada, desenvolvimento e linha de chegada. Pode-se dizer que a corrida da santificação segue a mesma lógica. Assim como a própria vida cristã, para entender uma, é imprescindível compreender a outra, porque são inseparáveis. Cada nível de santificação corresponde a uma etapa da vida cristã. Observemos o que Cristo disse a respeito. Entrem pela porta estreita, pois
larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Mateus 7, verso 13 ao 14. Nos dois exemplos citados, Jesus ensina sobre uma jornada que envolve 3 estágios. 1. Entra-se pela porta. 2. Percorre-se um caminho. 3. Alcança-se o alvo. O que muda e, como consequência, determina um destino diferente, vida ou perdição, é a largura da porta e do caminho, além da quantidade de pessoas que escolhem cada um deles. No entanto, as etapas coincidem, seja qual for o cenário. O que encontramos na declaração de Jesus descrita no Evangelho de Mateus é claramente sustentada por outros textos bíblicos. É a distinção de 3 momentos importantes da vida cristã: a começo, meio e fim. Se não reconhecermos essa delimitação de fases, a nossa doutrina se tornará incoerente e confusa. A porta. Na conversa com Nicodemos, o Senhor Jesus deixou claro que há uma entrada para o reino de Deus. Ele se referia ao novo nascimento, onde tudo começa. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que você nasça de novo. João 3, versos 5 e 7. No mesmo Evangelho de João, mais adiante, Cristo se denomina como a própria porta de entrada. Então Jesus afirmou de novo: digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. João 10, versos 7 ao 9. Ninguém entra no reino de Deus sem passar pela porta, e ela é Cristo. A experiência de conversão a Ele é a única entrada. O caminho. O caminho é a vida cristã. Engloba a jornada que tem início no momento em que alguém entra pela porta e se estende até a chegada ao alvo. A experiência da porta e do alvo são instantâneas. Já o caminho é um processo, uma verdadeira jornada que só pode ser trilhada depois de passar pela porta. Aliás, a profecia que apontava para a nova aliança não falavam apenas da salvação, mas especificamente de um caminho. E ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Isaías 35:8. Mateus também fez menção a outra profecia de Isaías. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Mateus 3:3. Também somos informados pela própria Escritura Sagrada de que a fé cristã era assim denominada no início. Atos 9, 1 e 2, Atos 19, verso 9, Atos 24, verso 14 e 15. Somente quando reconhecemos a analogia do caminho é que ficam mais claros alguns textos que tratam acerca da maneira pela qual devemos andar. Efésios 4, verso 1 ao 17 e 1 João, verso 2, 6 e 1 João 2, 6. O caminho indica não somente uma jornada genérica, mas também a ação envolvida para que seja possível sair do lugar. O andar, a caminhada. Ou seja, fala de movimento, de avanço contínuo, da progressão da vida cristã. Alvo. Paulo enfatizou que avança na vida cristã como um alvo. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, eu avanço para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, verso 13 e 14. O apóstolo menciona a meta a ser alcançada, o destino que nos aguarda. Também cita um prêmio para quem chegar lá, uma coroa reservada para aqueles que completarem o caminho, também conhecido como carreira ou corrida. Essa maravilhosa esperança está descrita na segunda carta de Paulo a Timóteo.
combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. 2 Timóteo 4,7. Sabemos que há um alvo. Já entendemos que quem o alcança recebe um prêmio. No entanto, falta determinar o que é o alvo. Afinal, qual é o propósito final da nossa fé? O apóstolo Pedro responde: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. 1 Pedro 1,9. Paulo prosseguiu com os olhos no alvo, no prêmio. Era desse modo que andava enquanto aguardava o grande dia. Já o autor da Epístola aos Hebreus descreve com uma terminologia diferente essa maneira de correr a corrida. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Hebreus 12, 1 e 2. Um prêmio, uma coroa, uma alegria que faz valer a pena ter perseverado e nos desembaraça de todo o pecado. Isso é muito mais do que imaginamos, é o que nos reserva o grande dia, o ato final da salvação da nossa alma. Portanto, podemos afirmar que a vida cristã tem começo, porta, meio, caminho e fim, alvo. A importância de reconhecer bem esses 3 etapas antes de falar dos níveis de santificação está no fato de que o processo santificador acontece de modo distinto e também complementar em cada uma delas. 3 níveis de santificação. Assim como vimos as diferenças entre cada etapa da vida cristã, as fases do processo de santificação também devem ser distintas. Inicialmente, construiremos uma visão panorâmica do assunto, para ver o quadro geral. Depois, trataremos de cada nível em separado. A santificação dá-se em 3 níveis: inicial, a experiência da porta; progressiva, a experiência do caminho; final, a experiência do alvo. Deixemos que as Escrituras Sagradas nos apresentem a distinção. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Romanos 6, 22. Nesse versículo, Paulo primeiramente fala de nossa libertação e transformação. A conjunção dos verbos aparece no aspecto perfeito: libertados, transformados. Obviamente que a ênfase é em algo que já aconteceu. Isso retrata a santificação inicial. Depois o apóstolo fala do fruto dessa experiência que nos conduzirá em um processo para a santificação. Trata-se da santificação progressiva. Finalmente, o apóstolo aponta para o futuro ao dizer: e por fim, a vida eterna. Embora já estejamos usufruindo da vida eterna aqui, sua provisão plena é algo que ainda aguardamos. Trata-se da santificação final. Como não se pode construir uma doutrina em cima de um único versículo, vejamos outros que respaldam o mesmo entendimento. A primeira epístola aos Coríntios apresenta uma evidente distinção entre os 2 primeiros níveis. Paulo chama para ser apóstolo de Cristo Jesus, a igreja de Deus que está em Coríntios, os santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. Com todos os que em toda a parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 1, verso 1 ao 3. Na saudação inicial, o apóstolo direciona a carta à igreja de Deus que está em Corinto e enfatiza a santificação em Cristo Jesus. Aqui encontramos um fator específico da obra da santificação, um acontecimento passado. Não fala do que está acontecendo e sim do que já aconteceu. Trata-se da santificação inicial. Contudo, no mesmo versículo, ele se refere a irmãos de Coríntios como tendo sido chamados para serem santos, ou seja, uma convocação a adquirir características de santidade. Uma experiência a ser vivida, experimentada. Paulo aqui nos transmite a ideia tanto de manter e perseverar a santificação inicial, como de aperfeiçoá-la.
Esta é a santificação progressiva. No entanto, ainda não chegamos ao fim do processo. Além da santificação progressiva, há um nível distinto que nos aguarda após a vida eterna. Diz respeito à nossa condição futura, quando a plenitude da vida eterna for manifestada. Voltaremos a esse tópico adiante. Por ora, no entanto, o definiremos como santificação final. Biblicamente, é inegável que a salvação tem 3 etapas distintas, que podemos aplicar na vida do crente como passado, presente e futuro. Observe nos versículos a seguir o tempo verbal destacado. 1. Passado. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aquele o foram. Atos 15:11. Presente. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. 1 Coríntios 1:18. Futuro. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por toda a sua vida. Romanos 5:10. Alguns descrevem da seguinte forma: como salvos, estamos sendo salvos e seremos plenamente salvos. Entretanto, a maioria posiciona a santificação apenas no tempo presente, como menciona a clássica definição teológica. Na conversão, somos libertos da condenação do pecado. Na santificação, somos libertos do poder do pecado. Na glorificação, seremos livres da presença do pecado. Concordo com a última perspectiva, que nos diz respeito à libertação progressiva do pecado. Um pouco mais a cada etapa. Contudo, com base nas provas bíblicas que indiscutivelmente tratam a santificação em 3 pontos, passado, presente e futuro, sugiro uma nomenclatura abrangente. Na santificação inicial, somos livres da condenação do pecado. Na santificação progressiva, somos livres do poder do pecado. Na santificação final, seremos livres da presença do pecado. Neil T. Anderson e Robert L. Sauce defendem em seu livro Santificação o mesmo entendimento. As Escrituras falam claramente da santificação do crente como já tendo sido concretizada, como estando sendo concretizada e como finalmente concretizada no futuro. Em geral, nos referimos a esses tempos verbais como os 3 tempos da santificação. É importante que entendamos todos os 3 a fim de podermos enxergar como Deus nos santificou, continua a nos santificar e nos garante uma perfeita santificação final. A compreensão das etapas da vida cristã, bem como dos níveis de santificação, é de uma suma importância. Sem essa clareza, não distinguimos o que Deus em Cristo Jesus já fez por nós, daquilo que ainda precisa ser feito, no presente e no futuro. Além disso, não identificamos qual é a responsabilidade divina e qual é a humana. Não conseguimos diferenciar, sem contar que podemos confundir a aplicação dos versículos e esbarrar em aparentes contradições bíblicas. Feitas as devidas distinções, traremos um pouco mais de luz sobre os níveis de santificação, estabelecendo uma visão panorâmica. A seguir, aprofundaremos o entendimento, dedicando um capítulo a cada nível da obra santificadora. Santificação inicial. Muitos textos bíblicos ratificam que, ao nos rendermos ao senhorio de Jesus e nascermos de novo, fomos santificados. Observe alguns. Para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Atos 26:18. Quando aparece a Saulo, Jesus o comissiona a pregar o evangelho aos gentios e explica o objetivo, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. O Senhor Jesus está dizendo que no momento em que os gentios crescem, teriam os pecados perdoados e seriam santificados. Ou seja, há um ato inicial de santificação que se dá pela fé em Cristo. É algo que se crê e se recebe por fé. O mesmo apóstolo Paulo, tendo entendido a mensagem, fala aos irmãos de Corinto:
Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram salvos, lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. 1 Coríntios 6, 9 ao 11. Novamente vemos a santificação apresentada como um fato já ocorrido. No passado, Paulo afirma que o Senhor fez, a despeito do passado do pecado daqueles irmãos. Mas vocês foram lavados, foram santificados. Entretanto, essa purificação somente se tornou possível com a expiação de Jesus em nosso favor. O escritor da Epístola de Hebreus faz um paralelo entre o sacrifício que era feito no dia da expiação na antiga aliança e o sacrifício de Jesus por nós. Ele aponta que o sangue de Cristo tinha o propósito de nos santificar. O sumo sacerdote leva sangue de animais até o lugar santíssimo como oferta pelo pecado, mas o corpo dos animais são queimados fora do acampamento. Assim, Jesus sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Hebreus 13, versos 11 ao 12. Essa é a santificação inicial proveniente da obra de Jesus Cristo na cruz. Na ocasião de sua morte e ressurreição, todo o nosso passado de pecado foi definitivamente removido e sua sujeira espiritual foi lavada. Tito 3,5. Tornando-nos uma nova criação. As velhas coisas se passaram e uma realidade nova surgiu, segundo aos Coríntios 5,17. Quando essa santificação inicial, conquistada por Jesus na cruz, se torna realidade na minha e na sua vida. No exato momento do novo nascimento, da fé genuína em Cristo e em sua obra expiatória, somos santificados de uma vez, como que instantaneamente. Isso significa que tudo está concluído? De forma alguma. A santificação inicial não finaliza, pelo contrário, continua com o nível seguinte, a santificação progressiva. A santificação progressiva. Além da santificação inicial, a Bíblia destaca uma obra de continuidade daquilo que já experimentamos no novo nascimento. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover os pecados. Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam como estrado de seus pés, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre todos os que estão santificados. Hebreus 10, verso 10 ao 14. É importante observar que no versículo 10, o escritor da carta deixa claro que fomos santificados no pretério, ao passo que no versículo 14 fala sobre o que estão sendo santificados no gerúndio, o que indica continuidade. Constatamos, portanto, uma clara distinção entre santificação inicial e santificação progressiva. Isso deve ser visto pela perspectiva devida. Os diferentes níveis de santificação não correspondem entre si, nem se anulam. Na verdade, eles se complementam. O fato de ter acontecido uma santificação inicial não dispensa o que vem depois. Por outro lado, a necessidade de continuar o que se começou não diminuiu a qualidade da santificação inicial, apenas leva a outro nível. Podemos dizer o mesmo quanto à santificação final. Estamos falando de etapas distintas, embora complementares. Amados, vimos que temos essas promessas. Purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Segundo aos Coríntios 7, 1. A palavra traduzida por aperfeiçoamento no original grego é epitélio,
De acordo com Strong, significa completar, realizar, aperfeiçoar, executar, concluir. As palavras complementar e concluir, bem como aperfeiçoar, apontam para algo mais além da santificação inicial. Em Graça, Marcos Lucado afirma que Deus trabalha no ramo de mudança de coração e conclui seu pensamento com uma lógica importante. A Bíblia, que quero destacar aqui, não seria correto pensar que essa mudança ocorra da noite para o dia, mas também não seria correto achar que a mudança nunca ocorre. Há uma santificação inicial que, embora proporcione certo nível de transformação, ainda está longe de ser mudança completa que Deus planejou para nós. Entretanto, o ato da transformação não ocorrer de forma instantânea não significa em absoluto que não seja possível. Há outra dimensão de santificação, complementar à primeira, que se dá de forma progressiva e aperfeiçoa o que recebemos por ocasião da conversão. Observemos outro texto que foca a mesma verdade. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Hebreus 12, verso 14 e 15. Quando se fala sobre não ser faltoso e não se separar da graça de Deus, fica evidente que o escritor se dirige às pessoas que já tiveram uma experiência com Cristo, que já experimentaram a ação de graça divina e devem agora progredir na santificação. Além do fato de que a própria carta é endereçada aos cristãos. Tal santificação a ser seguida é a santificação dos que já foram santificados, ou seja, é a continuação ou o aperfeiçoamento daquilo que já foi iniciado. Uma das formas de diferenciar os primeiros dois níveis de santificação é reconhecer que a santificação inicial é resultado de termos nos encontrado com Cristo, ao passo que a santificação progressiva é a preparação para a vinda dele. Observemos duas afirmações de Paulo aos irmãos da igreja em Tessalônica que respaldam esse entendimento. Que ele fortaleça o coração de vocês para serem irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. 1 Tessalonicenses 3,15. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo espírito e alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5,23. Outra forma de distinguir a santificação inicial da santificação progressiva é, além de identificar o tempo em que ocorrem, uma na conversão, outra na caminhada, observar como cada uma delas é experimentada. Vejamos a declaração divina por meio do profeta Isaías. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornaram brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Isaías 1,18. A primeira ideia desse versículo é mostrar o poder perdoador de Deus. Ele usa a ilustração de que um tecido de cores fortes, resultantes de tintura, poderiam ser completamente limpos e tornar-se alvo. O paralelo traçado é de que não há mancha de pecado que Deus não possa remover e limpar de nossas vestes espirituais. O texto fala não só de perdão, mas de santificação. Vale ressaltar, contudo, que o Senhor não aponta apenas dois corantes distintos, mas também dá dois exemplos de coisas brancas. Primeiramente a neve e depois a lã. Por que dois tipos de branco? Não creio que seja por acaso, uma vez que a própria palavra de Deus sinaliza acerca de si mesmo, pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. Romanos 15:4. Quando eu ainda era garota, aprendi que com meu pai, Juarez subirá, que há um simbolismo nesse texto. Tanto a neve quanto a lã são figuras de obras divinas da santificação e apresentam particularidades na essência. A neve, que vem de cima do céu para a terra, representa a santificação inicial, que nos é imputada pela fé em Cristo, Jesus, por ocasião do novo nascimento.
Já a lã, que nasce de dentro e aparece do lado de fora da ovelha, representa a santificação progressiva. O resultado da natureza divina sendo manifestado no nosso íntimo, que vai transbordando, a ponto de se tornar visível aos outros. Uma literalmente cai do céu e nos atinge. A outra sai de nós mesmos progressivamente, de dentro para fora. Estabelecidas as distinções entre os dois principais tipos de santificação, passaremos ao terceiro e último nível, a santificação final. Santificação final. Em resumo, podemos dizer cronologicamente que a santificação inicial é o resultado de termos nos encontrado com Cristo. A santificação progressiva é a preparação para a vinda de Jesus, já a santificação final será alcançada na própria vinda de Cristo. A palavra de Deus revela um aspecto da redenção que somente se encontra no tempo final. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória do Filho de Deus. Romanos 8, verso 19 ao 21. O apóstolo chama de revelação dos filhos de Deus a liberdade da glória dos filhos de Deus, o que se sucederá no fim, quando Jesus vier aos fiéis. Nesse tempo, a própria criação será redefinida do cativeiro da corrupção. Isso quer dizer que usufruiremos hoje apenas de parte da salvação. O nosso espírito já foi regenerado e a nossa alma se encontra em um processo de restauração pela palavra de Deus. No entanto, o nosso corpo, como demonstraremos, somente será definitivamente e completamente transformado na vinda de Jesus. A conclusão do processo de restauração da alma e a definitiva transformação do corpo chamamos glorificação ou santificação final. É correto afirmar que aguardamos a redenção do nosso corpo, algo que ainda não se consumou. Observemos o que a Bíblia diz. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito Santo, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção de nossos corpos. Romanos 8, 22 ao 23. O gemido da criação e também o nosso é pela redenção completa. No caso da humanidade, o anseio é pela redenção do corpo, experiência que a palavra de Deus esclarece ainda não ter sido concluída. Notemos que a inclinação dos desejos da carne não desapareceu após a experiência do novo nascimento. A nossa responsabilidade como cristão é refrear essa propensão, exercer domínio próprio. As Escrituras nos mostram a incumbência da abnegação desde o início da humanidade. Quando Caim planejava pecar, foi advertido pelo Senhor. Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Gênesis 4:7. Atente para essas frases. O pecado ameaça a porta e ele deseja conquistá-lo. É evidente que temos uma batalha a ser travada contra o pecado e a possibilidade de que ele entre por meio de desejos não refreados. Justamente por isso, Deus advertiu a Caim, mas você deve dominá-lo. A forma de manter o pecado do lado de fora da porta ainda é o domínio próprio. A maneira de lidar com o corpo é mantê-lo constantemente sobre rédeas curtas. Então surge o questionamento: até quando travaremos tal batalha? Até a glorificação do corpo, ou seja, até a santificação final. O apóstolo Paulo explicou aos irmãos de Coríntio que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Tampouco a corrupção do homem pode herdar a incorrupção celestial. Deu destaque ao fato de que, precisamente por isso, o nosso corpo precisará experimentar uma transformação na vinda de Cristo, na consumação da obra da redenção. Isso afirmou, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos,
ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir do incorruptível, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. 1 Coríntios 15, versos 50 ao 54. Todos os santos que possuem até então um corpo corrupto serão glorificados para entrarem no ambiente incorruptível que é o céu. A diferença é que os mortos serão ressuscitados e os vivos serão transformados. Vejam como essa experiência está descrita na carta de Paulo aos Tessalonicenses. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. 1 Tessalonicenses 4, verso 15 ao 17. É notório nesse texto que a transformação final do nosso corpo se dará na vinda do Senhor Jesus Cristo, portanto, no tempo futuro. Paulo acrescentou o fator modo na carta aos irmãos filipenses, explicando que essa transformação será exatamente a mesma que Jesus Cristo experimentou em seu próprio corpo após a ressurreição. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso. Filipenses 3, verso 20 ao 21. Jesus transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao seu corpo glorificado. Ou seja, assim será a glorificação do mesmo modo que foi com Cristo. Apesar de transformado, observemos que, após a ressurreição, o corpo de Jesus ainda conservava a aparência humana comum, tanto que pode ser reconhecido pelos discípulos. Ele ainda tinha as marcas dos cravos e deixou que o tocassem. Lucas 24, do verso 39 ao 40. Podia comer os alimentos como fazia antes. Lucas 24, do verso 41 ao 43. No entanto, seu corpo estava além, muito além das limitações anteriores. Ele apareceu e desapareceu diante dos discípulos. Lucas 24, verso 31 ao 36. Foi ascendido aos céus, anulando a lei da gravidade. Atos 1, 9. Contudo, declarou: vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam. O espírito não tem carne nem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Lucas 24, 39. O seu corpo foi glorificado, e ele transformará o nosso corpo para ser exatamente como o dele. Então a promessa divina será cumprida. Ele enxugará dos teus olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Apocalipse 21, verso 4 e 5. Lembre-se, não significa que Deus só começará a fazer algo novo quando estivermos na eternidade celestial. A vinda dele sela a conclusão do processo de fazer novas todas as coisas, do processo da santificação, que teve início na conversão, deve ser aperfeiçoado ao longo da caminhada cristã, mas será concluído na glorificação. Graça na santificação. Em cada etapa da santificação, a interação do homem com Deus é diferente. Em cada desdobramento desse processo, faz-se necessário a graça de Deus. Na santificação inicial, são necessários arrependimento e fé. E este, por sua vez, são obras da graça. Na santificação progressiva, o homem precisa despojar-se do velho homem e exercer domínio próprio.
Não podemos, como vimos, fazer isso sem a graça divina. Na santificação final, na vinda de Cristo, para o qual o cristão se prepara, teremos a consumação plena da obra da graça. Essa frase, atribuída por muitos a Jonathan Edwards, cuja autoria não pude confirmar, sustenta que a graça não é outra coisa senão o começo da glória, e a glória não é outra coisa senão a graça aperfeiçoada. Creio ser justamente por isso que Pedro afirmou: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. 1 Pedro 1,13. Aliás, vale ressaltar que o apóstolo, antes de falar da santificação requerida de todos os salvos, destacou a importância de, para isso, dependermos da graça. Por isso, cingimos o vosso entendimento, sendo sóbrios, e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também santo vós mesmos em todos os vossos procedimentos, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1, verso 13 ao 16. A frase esperai inteiramente na graça é muito reveladora. Não podemos viver a santificação sem a graça divina. Se por um lado a graça divina não age sozinha e requer interação humana, por outro, não podemos aceitar o engano de que possamos fazer algo sem a graça de Deus. Queremos destacar duas palavras da frase mencionada. A primeira é esperai e a segunda é inteiramente. A palavra grega traduzida por esperai é elpizo, que quer dizer esperar num sentido religioso. Esperar pela salvação com alegria e completa confiança. Esperançosamente confiar em. Carrega consigo a ideia de confiança e de dependência. Já a palavra traduzida por inteiramente é teleios, cujo significado é perfeitamente, completamente. Isso sugere que se confie totalmente na graça para buscar a santificação. A Nova Versão Internacional traduz essa frase por ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Encerro com as esclarecedoras palavras de Dallas Willard. Para viver dentro da graça consumidora, basta ter uma vida santa. O verdadeiro santo consome graça como um 747, queima combustível na decolagem. Torna-se o tipo de pessoa que pratica rotineiramente aquilo que Deus fez e disse. Você consumirá muito mais graça levando uma vida santa do que pecando, pois todo ato santo que você realizar terá de ser sustentado pela graça de Deus. E esse sustento é o favor totalmente merecido de Deus em ação. É a vida de regeneração e ressurreição e justificação, que é absolutamente vital, pois nossos pecados precisam ser perdoados. Mas a justificação não é algo separável da regeneração, e a regeneração se desenvolve de modo natural em santificação e glorificação.